Feira das Vaidades. É um episódio desse livro em que o cristão e o fiel chegam a essa cidade chamada Vaidade, e lá existe uma feira, Feira da Vaidade. Antes, porém, eu gostaria de relatar que o Peregrino é uma alegoria. Esse livro é uma alegoria, uma forma literária popular na Idade Média, e que até o século XVII se narrava como um discurso narrativo bastante comum. Eles usavam essas metáforas para falarem. Os locais e personagens da alegoria não são pessoas, mas personificações de qualidades ou de ideias, chamado de ideias abstratas. É um estereótipo. E esse livro retrata assim. Assim, a viagem empreendida pelo protagonista chamado cristão trata-se, na verdade, de uma metáfora da experiência de conversão de um cristão em busca de sua salvação. Nós não vamos falar propriamente do livro, mas o livro fala especificamente da Bíblia. E todo livro e toda literatura que nos leva a compreender a Bíblia, irmãos, nós devemos levar em consideração. A Bíblia é primordial, lermos a Bíblia. Mas se uma literatura nos faz compreender melhor algum ponto, devemos levar em consideração, sim, né? E até os irmãos mesmo podem compreender a Bíblia mais ou menos, né, um do outro, também lendo dessa forma. E esse livro nos esclarece muita coisa, e nele está contido muitas passagens bíblicas que nos dá o norte a respeito da nossa jornada aqui também como peregrino. Nós também somos peregrinos. Feira da Vaidade. E o texto áureo diz, em 1 João, os irmãos podem abrir aí, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Nós vamos nos nortear neste versículo. Toda a nossa fala vai ser baseada nesse texto, 17. Que é esta passagem que nos esclarece de uma forma bem assim, gostosa de ler. O livro do Peregrino é um livro gostoso de ler, né? Tem pessoas que lêem mais de uma vez o livro, porque você vai compreendendo a jornada do crente aqui na terra. O texto diz, a leitura, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o texto que nós vamos estar focado nele. Nessa lição, como nas demais desta EBF, vamos tratar da jornada do crente neste mundo, como Abraão peregrinando neste mundo ao sair de uma terra idólatra rumo à terra prometida, assim nós também estamos peregrinando nesse mundo rumo ao céu. Os irmãos concordam com isso? Que nós estamos peregrinando rumo ao céu? E parece que nada aqui nos acolhe, né? Ainda que estamos muito bem, ou financeiramente, ou num aspecto espiritual, não temos passado perseguição, estamos muito bem na igreja, nós sentimos que à nossa volta o mundo está conturbado. Do nosso lado, talvez o nosso vizinho não está bem, talvez a harmonia no nosso lar, o Senhor opera ali, mas do lado nosso, nós vemos guerra, nós vemos aflição, nós vemos angústia. Nós saímos nas ruas e não dá para negar, irmãos, que o mundo está um caos, né? As pessoas estão inseguras, a segurança pública não dá conta. Nós estamos vivendo um mundo conturbado. E quanto mais parece que tem aquela sensação de segurança, aí nós vemos que nós não estamos seguros. Nossa segurança é Ele. E vamos serpenteando essa maldade do mundo e caminhando como peregrino
até o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É os céus, né? É chegar na última linha da nossa jornada. E nessa lição vai tratar justamente isso, né? Como Abraão, o Senhor dissera a ele que ele deveria sair da sua terra. Estava ali constituído, sua família ali, seus bens, né? Sua nação. E Deus fala que ele deveria sair dali para um lugar que mal ele sabia. Deus, obviamente, sabia, mas ele não sabia. Deus não havia dito a ele qual seria essa terra. Sai peregrinando, que eu direi a você no caminho qual é essa terra. E ele obedece ao Senhor e sai. Mas em momento algum da jornada de Abraão, nós vemos ele desprovido da presença de Deus, da ajuda de Deus, do favor de Deus, da proteção de Deus. E a fazenda de Abraão multiplicava nessas condições tão sem pátria, sem terra, sem possessão. O lugar que ele chegava, Deus abençoava e a fazenda crescia. Como pode isso, né? Só pode ser a mão de Deus para que a prosperidade de Abraão em todos os quesitos fosse dada justamente por Deus, não pelas coisas terrenas, não pelas condições terrenas. Isso deve ficar bem claro. Cristão e fiel, que são os personagens dessa história, né? Principalmente o cristão, chegam a uma cidade chamada Vaidade, né? O episódio do livro O Peregrino. Na cidade havia uma feira que acontecia o ano todo. A feira da vaidade. Os habitantes que lá viviam o tempo todo em prazeres, luxúrias, festas, libertinagens de todo tipo. Em vaidade se vende tudo, aquilo que tenta o coração dos humanos. Se você for livre daquele requisito, né, de que havia em vaidade todos os tipos de luxúria e prazeres que o mundo oferece, havia nessa feira, né? E lá chega o cristão. E o livro salienta muito bem, e assim como a Bíblia também salienta muito bem, que no mundo nós teríamos aflição, e que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceríamos. E o livro deixa claro, assim como a Bíblia também, que todos têm que passar nessa feira, na jornada para o céu, na jornada para a cidade celestial. Todos nós temos que passar num dado momento a esse lugar. E nós vamos ver como é esse lugar. Jesus, citado no livro como nosso príncipe, cita no livro também que o príncipe dos príncipes passou nessa feira. Também é levado a conhecer todas as ruas da feira, e o próprio Senhor da feira lhe oferece todas as suas mercadorias. Esse texto é do livro. O Senhor da feira, que nada mais é que o diabo, é o Belzebu, o Satanás, que é o Senhor dessa feira, que é o Senhor desse mundo, porque a Bíblia toda fala que o mundo jaz no maligno. Ele também leva o Senhor, e nós podemos conferir isso em Mateus capítulo 4, verso 8 até o verso 10. Os irmãos acharam? Novamente o transportou o diabo, novamente porque ele já havia tentado ao Senhor em outros episódios. Não vamos ler todo o texto, mas nessa nova investida do diabo a Jesus, porque Jesus citava a Bíblia, citava a palavra de Deus, ele novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou a feira. Aqui a feira. Todas as suas glórias, todos os seus reinos. O livro até enfatiza que foi todas as ruas e vielas, todos os labirintos da feira, todos os lugares. E mostrou tudo para ele, tudo, toda a sua glória. E disse-lhe: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Esse era o preço para se pagar da feira. Não precisa nem ter muito dinheiro. Os irmãos, percebam uma coisa.
Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Para o jovem entrar no mundo do crime é fácil. As primeiras drogas, a primeira bebida, a primeira noite, as primeiras coisas são de graça. Todo mundo lhe concede. Lhe paga bebida, lhe paga droga, lhe paga o prazer, mas depois da terceira, da quarta, da quinta, depois do vício, é penoso. Ninguém mais lhe concede nada. As pessoas vão se definhando, vão roubando a família, não é assim que acontece? Vão espoliando a família para sustentar o seu vício. Mas nos primeiros momentos lhe é oferecido, lhe é dado, mas o preço disso é caríssimo. Tudo isso é teu, eu te dou. Mostrou toda a feira para ele. Essa feira é o mundo. E mostrou todos os seus reinos e os seus encantos, as suas alegrias e o seu colorido. O mundo é colorido, né? Os outdoors das grandes capitais do mundo. Olha Tóquio, a coisa brilha. Olha Nova York, a coisa brilha. E dia e noite brilhando. Las Vegas é uma coisa suntuosa, maravilhosa. E o seu brilho chamativo, buscando, chamando. Venha consumir, venha produzir. Venha se achar, venha ser feliz. E as pessoas entram por esse caminho, mas Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus e adorarás, e só a Ele servirás. Mal sabia ele que aquele momento que parece de escassez, olha para aquela situação tão vexatória para Jesus, estava ali 40 dias, não podia se movimentar, por isso a sua ousadia de transportá-lo. Estava totalmente debilitado, uma pessoa 40 dias sem comer, estava sem condição nem de ficar em pé. E ele falou: agora é o momento da sua fraqueza, mas é o contrário, ali era o momento da sua maior força. Estava em consagração, em jejum, estava em comunhão com o Senhor. E parece que nos momentos mais ruins nossos é a nossa derrota, não o Senhor, é a nossa vitória. Se tão somente nela nós estarmos no Senhor, buscando a Ele. Mas para os habitantes da feira, é o prazer, é a glória, é a alegria, é a fama, é o poder, é estar gozando desse mundo, né? Até profissionais da medicina já disseram para membro da nossa família: goza a vida. Deixa essas coisas, vai gozar a vida. A vida é passageira, foi feita para a gente aproveitar e gozar a vida. O senhor da feira disse isso mesmo. Tudo isso é teu, tão somente se me adorares. Está aí sendo oferecido a sua glória e os seus reinos, que são assim, passa como um vapor. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Olha bem o texto, olha bem a imagem. Diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Cada um interprete essa mensagem através dessa imagem. Oferecendo ao Senhor, dono de tudo, né? Aqui o Senhor está em pé, né? Está errado isso aqui, né? O Senhor não estava em pé, o Senhor estava totalmente debilitado. Ele pegou o Senhor e o transportou. Olha só a ousadia. Em Gadara ele tremia de medo. Porque veio aqui nos atormentar antes do tempo, tremendo, e agora ousado? Porque via em Jesus, parece que uma debilidade, uma fraqueza. Aqui ele está em pé, mas ele não está em pé aqui, ele está totalmente vulnerável. Tanto é que os anjos do Senhor vêm depois para servi-lo e trazer conforto e alimento para ele dos céus. Deus não o deixou naquela situação. Veio dos céus o socorro. Veio o pão divino, pão verdadeiro. O pão que Elias comeu, que deu para caminhar muito tempo ainda no deserto para fazer a obra do Senhor. Tem comido desse pão? Então você não precisa do pão do mundo, né? O pão que o diabo amassa, né? Você precisa do pão verdadeiro, que é o pão dos céus. Mesmo que demore para chegar, mas ele vem em abundância e nos alimenta. Feira das vaidades, o mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Eu tinha ilusão, quando era jovem, de comprar moto. Sempre quis, né? Sempre quis ter uma moto. Assim como eu sempre quis assistir filme proibido. Esses filmes de maior de 18 anos, sempre quis. Eu tinha assim uma fisionomia de moleque, né? E saía com meus primos, meus amigos, e a gente ia no cinema, era o Urânio, era o Central, lembra do cinema? E passava esses filmes proibidos, e quando eu ia entrar, menino, cadê a sua identidade? Quantos anos você tem? Todos eles entravam e não tinham idade para assistir o filme, e só eu era barrado. E eu não assistia o filme, ficava na praça esperando eles. Nunca consegui assistir o dito cujo do filme. Quando eu fiz 18 anos, agora eu posso assistir o filme. Aceitei Jesus como meu Salvador. Podia assistir o filme. Mas, irmãos, veja hoje, no seu celular, você tem ao toque do dedo filmes e exposições muito piores. Aquele filme era coisa ridícula, diante das coisas que tem aqui, que qualquer criança pode acessar. Veja como o mal evoluiu. Eu não conseguia assistir o filme, porque eu era sempre barrado. E com 18 anos, para que mais assistir esse filme? Agora o Senhor entrou na minha vida. Ainda que podia assistir o filme, para quê? Não tinha mais razão de assistir esses filmes. Então perceba, irmão, como o Senhor me livrava daquelas coisas, daquela futilidade, daquela feira, daqueles valores para o mundo que para mim seria danoso, que para minha alma seria horrível. Mas hoje a coisa está fácil. Parece que a feira evoluiu. A feira está muito fácil. Isso aqui ainda vai se tornar obsoleto um dia, vai ser muito mais ainda fácil do que um aparelho desse, que ainda é caro. As pessoas não têm acesso à internet ou ao aparelho. Vai se modernizar e vai se tornar mais barato ainda para alcançar todos. O mal está assim. E eu queria ter uma moto. Meu sonho era ter uma moto. E nunca consegui. Quando eu consegui comprar a moto, já estava quase próximo de aceitar Jesus como meu Salvador. Quase. Faltava pouco tempo. Eu com meu primo, que é o pai dele é irmão do meu pai, é fazendeiro na colônia, saímos loucos, eu e ele postando corrida na moto, e quase que eu perco o controle da moto e bato no poste. Eu parei a moto todo trêmulo, falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele na frente, eu atrás, a moto dele era mais veloz que a minha, aí eu parei, fiquei todo tremendo, falei, o que eu estou fazendo? Percebe uma loucura desse mundo? Percebe que coisa? Para que isso? Então, uma coisa que talvez eu não tenha feito antes foi para o meu próprio bem. E passou alguns dias, eu aceito Jesus como meu Salvador e a moto já não era mais motivo de corrida, de usar para o mundo. Já era uma condução que depois vendi, comprei carro e já não tive mais a moto. Feira da vaidade. Tudo isso eu te dou, então somente me adore. O preço é esse, não precisa ter dinheiro, não precisa ter carteira cheia. Você vai na feira, quando o cristão e o fiel chegaram lá, era só para consumir. Qual era o preço? O preço é muito mais caro que dinheiro. Muito mais caro que dinheiro. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Vale a pena muita escassez desse mundo, mas sabemos que lá no céu vai ter muita abundância. Parece que aqui a coisa é viver essa vida. É totalmente o contrário. Aqui é um pequeno momento. O Rudy sempre fala aqui da velhice, das pessoas que hoje são bonitas e amanhã nem tanto, né? Às vezes eu costumo brincar lá na fábrica, que eu esqueço as coisas, eu falo assim, minha cabeça não está ajudando nem para enfeitar o pescoço. Eu brinco comigo, né? Eu esqueço as coisas em algum lugar, depois eu não sei onde que eu coloquei.
ferramenta. Daí eu falo assim comigo, e é verdade, né, irmãos? Parece que a vida vai se esvairindo de nós, mas é pelo contrário. A vida não vai nos deixando, a vida vem. Vai cada vez mais agregando. A luz do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai cada dia brilhando mais até que seja dia perfeito. Parece que quanto mais velho na presença do Senhor, deve ser mais sensato, mais temente, mais cheio de experiência, uma pessoa mais sisuda, né? Uma pessoa mais séria. É assim que acontece. E você vê as pessoas de idade no mundo tão insensatas, né? Por isso que eu vejo as pessoas escrevendo no corpo, fazendo coisas no corpo. Vai ter um momento que você vai se arrepender disso. A velhice vem e você vê uma pessoa de muita idade com o corpo todo assim marcado. Parece transparecer uma certa, né, lucidez, uma pessoa ponderada. Quando jovem as coisas parecem que acontecem, mas quando velho, as pessoas se tornam vulneráveis, necessitadas das outras. Jesus mesmo disse a Pedro, agora você faz tudo, Pedro, você é afoito, mas vai chegar uma hora que vão levar você para onde você não quer, né? Você vai fazer aquilo que não quer, as pessoas vão conduzir você. Essa é a vida, irmãos. Então parece que gozar a vida é algo que temos que fazer rápido, porque ela se vai embora. Mas não estamos atentando para as coisas que se veem. Nós estamos tentando ou atentando para as coisas temporais, mas para as eternas. Muitos e muitos e muitos séculos e anos e milênios, não tem nem tempo, não se conta o tempo lá. Nós vamos viver na glória. E não se fica velho e não se morre. Vale a pena por um pouco de tempo estarmos contristados aqui e passarmos alguma tribulação aqui em troca dessa vida eterna. Lembra daquele programinha do Silvio Santos que tinha os domingos, que põe um foninho no ouvido da criança? Você quer trocar uma geladeira por uma caixa de fósforo? A criança, sim! Gritava lá dentro da cabine. Tem muitos crentes trocando a glória celestial por uma caixa de fósforo. Você quer trocar a caixa de fósforo, a vida plena e celestial no céu, por uma caixa de fósforo? O cristão grita, sim, mas nem sabe o que ele está falando. A criança estava com o ouvido tapado, ele não via a pergunta. Só acendia uma luz e quando acende a luz se diga sim ou não. Tudo isso é teu, eu te dou, olha, à sua vista. Filipenses capítulo 3, versículo 18 até o 20. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa, né, irmãos? Parece que não há um confronto entre as coisas de Deus e aquilo que nós mesmos vivenciamos e vivemos. Elas são harmônicas. Nós mesmos estamos contemplando isso, que viver uma vida no Senhor. Que bom que eu aceitei Jesus com 18 anos. Queria ter feito isso antes, mas foi com 18 que o Senhor me salvou. E desde lá, quantas coisas boas aconteceram na minha vida. Coisas ruins aconteceram com muitos amigos meus por não estarem nesse caminho. Amigos que nós vivíamos juntos na mesma vida desenfreada e muitos não estão cá entre nós, já se foram. Em toda a vida dissoluta que podemos pensar, já foram. De forma trágica, ou não tão trágica, mas em consequência da vida desenfreada no mundo, já foram embora. Não porque eu estou aqui, sou melhor que eles, não, muito pelo contrário. Não sou melhor do que eles, mas o Senhor tem feito algo especial na minha como na sua vida. Então, somente por algo tão simples, tão singelo,
obedecer a sua palavra, os seus estatutos, e estar tão somente do lado dele. É algo tão simples. Só se vence quem está do lado do verdadeiro guerreiro, do verdadeiro general. Porque o Senhor verdadeiro, dono da casa, esse ninguém pode entrar e maniatá-lo e vencê-lo, mas o Senhor que é o do mundo, esse se vence. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No segundo momento dessa lição, na literatura de John Bunyan, nos é informado que essa cidade foi construída pelo próprio diabo. E, de fato, o mundo jaz no maligno. A cultura do mundo, as sabedorias, as relações, o comércio, as riquezas, as organizações e instituições estão à mercê de Satanás. O diabo, de fato, é mestre nas ilusões e faz do mundo uma espécie de oásis da carne para atrair e aprisionar os humanos a diversos tipos de prazeres. Os irmãos se lembram da besta, né, que subiu do mar, da besta que subiu da terra. São organizações, né, são um sistema de governo, e todos eles atrelados ao mal para o objetivo maior, objetivo do próprio mal. Mas nós não estamos nesse sistema, nem atrelado aos reinos deste mundo. Jesus falou que o reino dele não é, embora estamos vivendo já esse reino de forma espiritual, Jesus disse, foi enfático em dizer, o meu reino não é deste mundo, né? Mas o meu reino. Pilatos ficou apavorado, pensando que ia perder sua posição por Jesus se tornar rei. E queria inquirir de Jesus de todos os modos. Mas Jesus disse isso a ele. Meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, meu pai enviaria legiões de anjos. Jesus estava bem seguro, bem tranquilo. Enviaria legiões de anjos agora e me livraria. Mas o meu reino não é daqui, né? E o poder que Pilatos tinha sobre Jesus foi dado pelo próprio Deus. E o próprio Jesus mesmo disse que ele tinha poder de dar a sua vida e poder de tornar a tomá-la. Então, se ele morreu, porque foi necessário ele morrer. Ele morreu porque ele quis morrer por nossa causa. Não foi Pilatos que o matou, nem o Império Romano, nem os judeus. Quem matou ele foi as nossas culpas, os nossos pecados, o nosso desvio de Deus. Foi a consequência pela qual levou Jesus a morrer. Não sei se dá para os irmãos ver, talvez fica meio ofuscado aí, porque as imagens são um pouco meio nebulosas, mas é uma espécie de feira como nós conhecemos, né? Essa feira aqui, né? Só que se fosse trazer a feira da maneira real como o mundo é, não seria próprio eu trazer aqui aos irmãos. Compreende? Seria algo assim não muito agradável de mostrar na igreja. Então parece que é uma feira normal, onde se compra e se vende, colocaram assim mais como uma forma assim, literária, assim, uma forma para nós compreendermos que ali é algo de comércio, mas na realidade não é bem esses produtos que é vendido nessa feira, bem sabemos quais são, né? Esse dia mesmo estava pesquisando em Roterdã, na Holanda, né? Eles colocam mulheres despidas da sua roupa e colocam ela em vitrines, para que as pessoas passem e vejam e possam comprá-las. Vitrine. Uma espécie de feira. 1 João 5,19. Qual é o fundamento do mundo? Qual é o fundamento da igreja? O fundamento do cristão nós sabemos, né? Qual que é o nosso fundamento? A nossa pedra principal de esquina, pela qual todos somos alinhados e construídos e formamos um suntuoso prédio como pedras vivas. Não é pedras mortas, pedras vivas. E o fundamento bem firme
para a qual esse prédio está bem alicerçado, tem um nome. Qual é? É Jesus. E qual é o fundamento do mundo? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Temos ciência disso. Eu olho esse texto que é um tanto quanto emblemático, mas parece que a alegria de um e tristeza de outros, né? Apocalipse 12, 9 e 12. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Que engana todo mundo, não engana o crente, engana todo mundo. Mas nós não estamos no mundo, só estamos passando por aqui, como o cristão, né? E o fiel que entraram nessa feira apenas de passagem, mas não compraram nada. Só olharam, mas não levaram nada. O que eles queriam lá? O que eles queriam comprar lá? A verdade. Vocês querem comprar alguma coisa aqui? Não tinha nada para eles. O que eles queriam? A verdade. Nessa feira não tem verdade para vender. Jesus mesmo, né? Pilatos mesmo perguntou para Jesus, o que é a verdade? Nem ele conhecia a verdade, né? Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. O que é verdade? Ele era a própria verdade, ele é. Mas o diabo foi precipitado, que enganava o mundo, ou que engana o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. O céu ficou alegre, né? Fez uma faxina lá, essa turma foi embora. O céu ficou alegre, né? E o que aconteceu com a gente? Aqui na terra? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo, que já tem pouco tempo. O céu se alegrou, mas nós nem tanto, né? Ele foi fazer guerra à semente da mulher, foi fazer guerra à igreja. A igreja tinha, logicamente, um lugar preparado por Deus, nesse mesmo episódio aqui de Apocalipse 12, um deserto. Não era na feira, não era num lugar suntuoso, maravilhoso, onde se compra, lugar de vaidade, de prazeres, mas tem um lugar próprio para a igreja. Onde é? Aonde? O deserto. Estamos no deserto. Mas é no deserto que tem a glória de Deus. É que ele se manifesta, que tem comida, tem proteção, o sol não nos castiga, tem comida, tem tudo ali. Tem a presença de Deus, tem a alegria de Deus, tem a vida plena. E até que chegamos de fato na Canaã, que é o destino do livro. A cidade celestial. E vamos passando o deserto, irmão, e é só bênção. E quando a nuvem vai embora, nós vamos junto. Não é de forma literal hoje, não é de forma material hoje, mas espiritual é a mesma forma. Não matamos cordeirinho mais e não imolamos ele, porque o nosso Senhor já se deu por nós. Mas da mesma sorte estamos nesse mundo ainda e peregrinamos nele. Mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós. Eu vejo as pessoas pregando no púlpito e falando do diabo com uma certa ousadia. E fala de uma maneira meio depreciativa contra o diabo. Mas nem o arcanjo Miguel ousou a ficar blasfemando dele, falando algo pejorativo a respeito do diabo. Mas não tinha nada com o diabo. Nós não temos que conversar nada e falar nada dele. Esse lugar é para se falar da palavra de Deus. A salvar. E quando falamos dele, é para que os irmãos tenham cuidado com ele. Quando vamos dar testemunho, temos que dar um testemunho com cuidado, falando das poucas coisas do mundo e com pesar, mas falar muito do Senhor e da sua glória. Que prazeroso é falar dele. Que bom é falar dele. Eu não sou um pregador, mas eu gosto de falar dele. E a gente passa até do tempo, né, Rude? A gente se empolga e passa até do tempo, porque bom é falar dele. Mas ai dos habitantes da terra e do mar,
porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já o seu tempo, que já tem pouco tempo. Lembra quando ele foi lá e o Senhor falou, de onde você veio? Estava passeando lá para a terra e vim aqui. E o que você viu lá na terra? Viu lá meu servo Jó lá na terra? Vi. Desvia do mal, servo de Deus. Mas também cercou ele de bem, deu tudo para ele. Assim é fácil. Mas agora aqui, acabou. Acabou as relações. Pega a mala, Arcanjo Miguel com a espada e desinfeta, né? Foi batalha no céu, batalha. Foi expulso de lá. Por quê? O acusador dos nossos irmãos não tem mais lugar no céu. Por quê? Porque tem um que tomou o nosso lugar, tomou nossas dores. Quem que tomou nossas dores, irmão? Quem que subiu no cavalo branco agora vai enfrentar o diabo. Enfrentou e venceu por nós, pelo seu sangue. Não precisamos derramar o nosso sangue não nessa batalha. Ele derramou o seu sangue. Estamos livres. Portanto, vai embora. Não precisa acusar eles mais aqui não. Porque o meu sangue agora os justifica. Passaporte para o céu, irmão. Está com o passaporte aí? Passaporte para o céu. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 30 a 31. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Aqui o Senhor está falando com a família, com os casais, com a mulher, com o homem, com o relacionamento entre marido e mulher, dos que têm mulher, dos que são solteiros, os que vivem para a obra, mas os casados cuidam das coisas do mundo. Do mundo, quer dizer, tem que trabalhar, tem que trazer o alimento para casa, nesse sentido, em buscar as coisas do mundo. Não as glórias do mundo, mas tem que trabalhar no mundo. Tem que ir lá na empresa, tem que ir lá no comércio, tem que trabalhar para trazer o pão para casa. E os solteiros não têm essas preocupações, podem bem trabalhar melhor na obra do que os casados. Mas se não pode conter, se casem-se. Mas se casarmos e estamos no mundo e trabalhando e negociando e fazendo as coisas, olha o conselho que Paulo dá. Se vivemos lá e compramos, estamos negociando o mundo como se não estivéssemos lá, apenas por uma necessidade. Não devemos gozar dos seus prazeres. É como aqueles dois homens passar de largo das coisas que desagradam a Deus, como se não comprássemos. E se temos propriedade, como se não possuíssemos. Lembra daquele jovem rico que chegou ao Senhor, dizendo como ele deveria ser salvo? E Jesus deu a receita a ele. Eu faço isso, Senhor, mas falta uma coisa para você. Talvez ele tinha riqueza como glória, como presunção. Talvez a riqueza dele fosse seu apoio, fosse seu maior suporte, seu maior alicerce. Tem pessoas muito ricas que não se apoiam nelas, mas a maioria o fazem. Tanto que perde uma cifra lá na bolsa que caiu, a pessoa pula na frente do trem, pula do prédio. Tem 10 bilhões, perdeu um, já se mata. O amor é o dinheiro, a glória é o dinheiro. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem. E é assim, né, irmão? Nós vamos fazendo as coisas, mas sempre com o pé atrás, né? Quando a gente faz negócio com alguém que não é cristão, sempre com o pé atrás, né? Um dos maiores temas, terceiro momento aqui dessa passagem, né? Para essa feira da vaidade. Um dos maiores temas a ser abordado na feira da vaidade é o das tentações, os quais são colocados na frente dos peregrinos para desviá-los do caminho, como do próprio Senhor, que o diabo queria ali dar as coisas ao Senhor, sendo que tudo aquilo
Ele mesmo deu ao diabo. Foi-me dado, eu dou a quem quero, disse o diabo. Não era dar as coisas, mas era desviá-lo do foco, da grande obra que Jesus estava fazendo. É desviá-lo da outro caminho, outro norte a ele. Não era simplesmente oferecer, não tinha que dar nada. O diabo não quer dar nada para ninguém, não quer beneficiar ninguém com nada. E tem umas pessoas aí procurando o diabo para ficar rica, para ficar milionário, como se o diabo fosse uma boa pessoa que ajudasse alguém. Mas o intuito dessa feira, o intuito do mundo é desviar o cristão de todas as suas formas, suas cores, seus prazeres da nossa caminhada. E nós estamos com um fardo nas costas. Qual é o fardo que nós estamos com ele nas costas? A cruz. Jesus não prometeu, vocês vão ter iate, vocês vão ter uma vida plena, maravilhosa, o 100 vezes mais vai vir, num relâmpago. Vocês têm que tomar a cruz de vocês. Olha que marketing que Jesus fez, hein? Vocês querem vir após mim? E quantos quiseram? Isso que eu fico maravilhado. Como o Espírito de Deus é maravilhoso. Quantos quiseram? Diante de um império que estava matando eles. Chegou num certo momento do Império Romano, quase metade da população do Império Romano era cristã. Parece que quanto mais matava, mais eles aumentavam. Parece uma praga, né? Para Roma, né? Então, se não pode com ele, junte-se a ele, né? Foi a grande sacada de Constantino, né? E é o grande mal nosso é se associar com esse mundo. Na política, nos negócios, nosso caminho aqui, irmãos, é o céu. Não se associar à política desse mundo. Não se distrair com essas coisas daqui. Nosso rumo é o céu. Esse púlpito é só a palavra. É só água limpa que salva. É aquela água que Jesus deu para aquela mulher samaritana. A água, Senhor, me dá dessa água. É essa água que deve jorrar daqui. Nada além disso. Se não temos palavra para falar aqui, fiquemos quietos. Não falemos nada. Apenas choramos e louvamos ao Senhor. Se não há palavra, não vem aqui falar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Não devemos desabafar nesse lugar. Nossas mazelas são em casa. Aqui é a palavra de Deus. E quando se fala a palavra de Deus, a igreja sente, irmão. Se trazer um pregador aqui para contar lorota, a igreja não sente. Mas se trazer um pregador aqui para falar a palavra genuína do Senhor, a gente sai daqui, parece que confortado, alimentado. Lembre-se que as tentações, as paixões, as imoralidades, as riquezas e tantas outras coisas oferecidas em vaidade sufocam e matam a semente no coração de muitos viajantes. Lembra daquela parábola, né? Mateus capítulo 13. A feira da vaidade oferece essas tentações, né? As iguarias. Quanta coisa, né? E não sabe nem no que olha, né? Quando a gente vai num lugar que tem muita abundância, a gente não sabe nem, fica meio doido, né? Mateus 13, verso 18 diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. E olha o 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o objetivo dessa feira. Desviar-nos do caminho. Podemos ir ricos, irmão. Abraão foi um homem próspero. Eu disse aqui no começo da minha fala que Abraão foi peregrino, saiu serpenteando diante das nações. Quanta tribulação Abraão passou. Teve império lá que pegaram até sua mulher, tomaram, como o próprio Faraó. E quem mais? Abimeleque, que possuía sua mulher, mas a glória de Deus desceu ali e impediram eles de fazer tamanha, né,
crueldade ali com Abraão. O Senhor operou ali pestilência no reino deles e eles acordaram e viram que mal estavam fazendo. E até ajudaram e prosperaram a Abraão para que saísse dos seus termos, porque ele servia ao Senhor Todo-Poderoso. Então percebo que Abraão, na sua jornada, ele não fica pobre, ele fica enriquecido e abençoado, e o Senhor vai o ajudando, e a sua fazenda vai crescendo. Eu sou muito mais rico hoje em tudo, em todo sentido, do que quando eu comecei minha fé. E você muito mais quando Jesus vier. E vocês também, irmão. A nossa carreira é para o alto, sempre avante, sempre. O caminho é reto, mas o caminho é estreito. Mas é um caminho seguro, reto, já está traçado, já foi delineado. E nós sabemos que trilhar ele é vitória. E todos que no passado assim fizeram, foi uma trilha. Lembra do seu avô, o avô da Nelita? Ele estava já meio assim doidinho, né? Quando ele estava velho. Ele que recebia o pagamento, né? E ia para São Paulo. Ele recebia o pagamento dele, pegava o ônibus para São Paulo, ia para São Paulo e já voltava. Ele já estava meio caduquinho. Mas quando ele era servo de Deus, mas devido a muita idade, já o cérebro já vai ficando velho, ele ficava meio doidinho. Mas a minha esposa conta que quando ele foi os últimos dias dele, ele falava para a irmã Amélia, né? Amélia, eu estou vindo uma carruagem cheia de irmãos louvando, estava vindo me buscar. Você pensava, velho, está ficando doidinho, né? Amélia, eles estão vindo me buscar, estão cantando o hino da harpa. Falava até o hino, não era? Corinho, né? Você estava cantando corinho, os irmãos estavam cantando corinho. E nessa o Senhor recolheu. Então ele não estava tão doidinho assim, né? Percebe que o Senhor tinha comunhão com ele? Eu vejo, irmão, essa relação do homem com Deus. Nem os loucos erram o caminho. A minha sogra, coitada, agora ela já não conhece mais ninguém, não se movimenta. Mas no tempo que ainda estava com um pouco de consciência, a gente ia lá e cantava o hino da harpa e ela ficava em posição de reverência. Às vezes ficava até de pé, quando ela ainda podia ficar. Sempre reverente com as coisas de Deus. E quando ela ainda falava, glória a Deus, bendito seja o teu nome, percebia a comunhão, que ali jorrava água ainda. E jorra água, né, irmãos? E jorra água. Mas os cuidados dessa vida, cuidado do mundo, sufoca a palavra, mata a palavra, fica infrutífera. Olha essa imagem. É uma feira de automóvel. Eu, quando era jovem, eu gostava das feiras de automóvel. Eu via todas. Eu comprava aquelas revistas de carro. Feira de Frankfurt, na Alemanha. Feira de Tóquio, no Japão. Feira de Detroit, nos Estados Unidos. Feira de São Paulo, de automóvel. Eu via todas as feiras. Eu queria ver os carros. Mas olha o que eles mostram na feira. O que está vendendo ali? É carro? É carro que está vendendo na feira? Eu não trouxe outras imagens aqui, porque não cabia eu trazê-las aqui. Umas personagens ainda mais atraentes que essas, e menos vestidas ainda. Mas está vendo a feira? Está vendo o engodo da feira? Está percebendo aqui? A sutileza do diabo aqui? Está vendo ou não? Aí passa uma pessoa lá, não se interessa muito por o carro, mas se interessa por outra coisa. Então eu vou lá ver o carro, porque eu me interessei por outra coisa que está próximo do carro, que os irmãos estão bem vendo quem é, e é o engodo do diabo. E nisso está em toda a propaganda. Você vê uma propaganda de pasta de dente, que não tem nada a ver com uma mulher na praia, seminua. O que tem a ver a mulher seminua com a pasta de dente? Mas está lá, porque você sai da frente da televisão na hora do comercial da pasta de dente. Mas como você quer ver a dona? A senhora se fica para ver o comercial. Percebe que é o engodo? Percebe o que vende-se na feira? E as pessoas não estão atinadas. As pessoas estão engodadas. Não tem nada a ver o carro com esse tipo de personagem que está aqui. Não cola, não tem nada a ver. Mulher nem gosta muito de carro. Mas por que coloca mulher? Porque é um público masculino.
Quem gosta de carro, a maioria são homens. Então, coloca o que os homens gostam. Tudo o engodo. A feira é o engodo. Está percebendo a sutileza, irmão, nas coisas? Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, talvez o desejo desenfreado em nós, que nós não sufocamos com jejum, com oração, com busca, com a palavra, tantas ferramentas maravilhosas e tantas armas de Deus para a gente conter esse monstro que está dentro de nós, mas se deixar isso aflorar, engodado pela própria concupiscência. E é isso que o diabo faz na feira. Mostra isso aqui, mostra aquilo ali, mostra aquilo outro. A pessoa fica... Mas cristão e fiel não atentaram para nada da feira. Só passaram por ali. Como nós estamos passando essa feira, irmão. E nem olham para cá, nem para lá. Né? Os habitantes de vaidade parecem viver o tempo todo em prazeres. Festas, jogatinas, o livro deixa bem claro isso. Imoralidades, trapaças. E se espantam ao perceberem que os dois estrangeiros, cristão e fiel, os personagens que entram nessa cidade, não compactuam das mesmas práticas que eles. Os dois personagens se diferem justamente por se portarem e se vestirem de maneira diferente dos de vaidade e por falarem outros idiomas, o celestial. A linguagem é diferente. Lembra quando Pedro quis negar Jesus, mas não conseguiu? Você fala igual eles. Não tinha jeito, irmão, de querer negar o Senhor. Mas você anda igual ele, você fala igual ele, você é parecido com ele. E Pedro quis esquivar para lá e para cá, mas não teve jeito para negar o Senhor. Nós falamos igual ele, temos que andar igual ele, parecer igual ele. Não basta ser maior que o seu Senhor, mas ser igual. O Senhor mesmo disse isso. E Paulo falou que nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque ele diz, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, seja imitador de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então vamos imitar ele. Vamos ver tudo que ele fez. Vamos colar nele. Não é isso que o mundo fala? Vamos colar nele, né? Vamos fazer tudo o que ele fez e tudo o que ele faz. Se conseguirmos isso, já vamos passar de ano, irmão. A pessoa estudar o ano inteiro e repetir, que tragédia. Vai chegar lá, ver o boletim, olha lá no mural, seu nome não está lá. Que adiantou, irmão, o ano inteiro, repetiu de ano. Irmão, vamos passar de ano. Basta fazer as coisas certas. O cristão, quando ele leu o livro e viu que a cidade da destruição era o caos onde ele estava, ele leu o livro. Qual é o livro? Cadê meu livro? Cadê o livro? Levanta o livro aí. Levanta o livro. Você já leu no livro, irmão. Ele ficou apavorado, eu tenho que sair da cidade. E encontrou um personagem, estava aflito, andando para lá, para cá, perambulando, e como que eu vou fazer? O evangelista mostrou o caminho para ele. Qual é o caminho, irmão? Para a cidade celestial, qual é o caminho? O caminho é ele, é Jesus. É apertado, é estreito, ele é o caminho. Se tão somente estiver nele, é isso. É um caminho simples assim. O evangelho é simples de tudo, irmãos. Estão fazendo o evangelho uma coisa fantasmagórica. O evangelho é simples. É só crer no Senhor Jesus. Você, sua família, pronto. Basta isso.
Mas eles viram os habitantes lá da Vaidade, da cidade chamada Vaidade, e nessa feira que mostrava tudo de vaidade, tudo que a cidade oferecia, tudo que a cidade oferecia, que o mundo oferece, eles viam que esses dois não era muito de comprar as coisas da feira, não. E as pessoas, quando você passa num lugar, você vai numa loja, só fica picando e não compra nada, as pessoas que estão ali não gostam. Ele só olha as coisas, mas não compra nada, né, Valdir? Chega lá na sua loja, só olha para cá, faz cara feia, e sai e não compra nada, você fica indignado, né? Aí chegou aqui e não comprou nada. Eles também ficaram indignados. Com os dois que não compraram nada. A linguagem era diferente, a roupa era diferente, né? Botar uma serva de Deus fiel, serva mesmo do Senhor, perto do carro lá, vai ser o mesmo propósito do mundo? Pregar o evangelho, né? Distribuir folheto, pregar o evangelho, salvar as vidas. Mas para aquele objetivo, não. Prazeres, jogatinas, vícios. Vamos alegrar a vida é curta, gente, vamos aproveitar a vida. Esse que eles falavam em vaidade, vamos comprar. Aqui, tudo é seu, está oferecido. No começo é de graça, mas depois vem o preço. É igual o cartão de crédito, né? Vamos comprar, o cartão de crédito aí, faz em 10 vezes, 20 vezes, depois não vê, depois entra no especial. Assim é o mundo. No começo é de graça, aumenta o seu, como é que chama o valor lá do cartão de crédito? Aumenta o limite. E vai comprando, mas depois não consegue pagar mais. 1 Pedro 2:11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Peço a vocês, olha, passa na feira, mas não compra nada. Nós temos que passar, irmão. Você sai na rua ali, já o produto está sendo oferecido. Mas não compre nada. Quando o vinho se torna vermelho e borbulhante, como é que é? Tem que fugir dele, né? 2 Pedro 4, 3 e 4 diz, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Pessoa que tira sarro do outro, lá na fábrica tem muito. Tira sarro de todo mundo, é quando tira sarro dele fica bravo. Borrachices, chocarrices. Pessoa que gosta de tirar sarro com a cara do outro. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Nós éramos assim no passado. Agora eles acham estranho nós não sermos assim. Olha a outra tradução. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nesta vida louca e imoral, e por isso os insultam. Por isso que os habitantes da vaidade, vamos ver o que eles fizeram. No finalzinho aqui, nós vamos ver o que eles fizeram. Já estamos chegando no fim. O fato dos dois peregrinos não compactuarem com as práticas de vaidade, e por sempre falarem e buscarem a verdade, o que vocês querem aqui? Estavam buscando a verdade na feira, mas não tinha. Tem vaidade aí? Não tem. Tem nessa banca? Não tem. Todo lugar que eles procuravam a verdade não tinha. As coisas, eles buscavam a verdade e as coisas celestiais. Faz com que os moradores da feira os detestem e os persigam. Palavra de Pedro que lemos. Os dois são levados a um tribunal, onde o juiz e as testemunhas são corruptos. Sendo assim, eles são sentenciados à morte. Fiel morre,
vão no tribunal porque não compactuam com nada dali, levantam uma calúnia contra ele, e depois nós vamos entender por quê. John Bunyan deixa claro isso no livro. Fiel morre em vaidade, mas cristão escapa levando um novo personagem. Sempre temos que passar na feira e levar um com a gente, irmão. Quando você estiver na feira, não perca tempo. Salva alguém dali. Em vez de ele levar você para a feira e fazer você gastar, você fala da cidade que você está indo. Rapaz, sai daí. Esse negócio que vai cair fogo do céu, rapaz, vem comigo. Ou a criança na escola, o jovem, o irmão, quando tem oportunidade, fala de Jesus. Tira o habitante ali da feira, leva você. O qual se liberta da feira e se torna crente em Jesus. O nome dele é Esperançoso. Não compactuar com a feira da vaidade, o mundo. 1 Pedro 3, 13 a 17. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Uma pergunta. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Se os habitantes de vaidade fizerem mal para você, não tem problema. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Em vossos corações estáis firmes, ou sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se algum habitante da feira disser, por que você é assim? Por que você não compra nada? Fala para ele. Por que você não compra nada e não é daquele lugar? Tendo boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Essas são as palavras de Pedro. Da mesma forma, ainda no item 5, que é a última, como em vaidade o cristão parece ser uma espécie de extraterrestre, né? Parece que até quando alguns estão num ambiente assim de calor, né? Todo mundo andando com aquela roupa totalmente dos ocidentais, né? Sabe o que eu estou falando, né? E o cristão com aquela roupona, aquele cabelão, faz, essa mulher deve ter vindo de Marte. Não é possível. Sabe que ela não sente calor? Não é assim que eles pensam? Pois é, pensaram assim lá na feira. Parece extraterrestre no mundo, vivendo de maneira distinta dos demais. Quando o fiel morre, eles fazem aquele tribunal, o juiz e tal, e faz aquela conferência para acusar eles, mas não acha crime neles algum. Que crime tem nele? O crime que ele falou mal da nossa religião. John Bunyan deixou isso bem claro, porque ele esteve preso, irmão. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Mas olha os camaradas que foram julgar ele, como no mundo tem juiz e tem esse jurado no mundo. Olha o jurado do mundo. Olha os tipinhos. Então saíram os jurados, cujo nome eram cego, maldade, malicioso, lascívia, libertino, imprudência, pretensioso, malevolência, mentiroso, crueldade, ódio à luz. Olha os camaradas que foram julgar ele. E implacável. Que sentença podia sair daqui, irmão? Essa raça. Mas o que é mais intrigante, parece até cômico, que o cego ele vai dar o parecer dele no jurado. Aí o cego, que era o presidente do júri, né, conferenciou com todo mundo lá, então o veredito nosso, cego, era cego, é? O cego, o presidente do júri, afirmou, vejo claramente que esse homem é um herege. Que juízo tem nesse mundo, irmão? Jesus, você é culpado. Mas qual é a culpa? Se eu fiz o mal, Jesus falou para ele, dá testemunho do mal. Qual é o mal que eu fiz? E não tinha. Cadê o crime de Jesus? Não tinha crime. Blasfemou contra o Senhor, se fez rei.
Qual era o crime desses homens? Falar mal da religião. Isso nós falamos mesmo, né? Falamos mal da idolatria, falamos mal desse mundo, falamos mal das orgias, falamos mal daquilo tudo que afeta o Senhor. E nós temos que falar mesmo. Agora estão mudando até a Bíblia, tirando as coisas da Bíblia. O Senhor detesta aquilo, mas eles amam, então eles querem seguir o caminho com um livro, não sei que livro, não sei que... Se você pegar um GPS e for tirando as ruas do GPS, vai chegar um dado momento que você vai cair no abismo. Ele deixa bem claro que a acusação, não tinha acusação nenhuma, e o cego chegou a uma conclusão, vejo. Lembra da acusação contra o homem de Deus lá que estava pregando para ele, o primeiro mártir, quem foi? Estevão, né? Puseram a mão no ouvido, não conseguia nem ouvir mais Estevão falar. Por conta de sua fé, o John Bunyan enfrentou tal destino, passou quase 12 anos preso, entre novembro de 1660 e maio de 1672, por causa da sua fé. E o que é isso? Falar contra a religião. Sabe muito bem de quem eu estou falando, qual religião suprema, que mandava matar, que tinha o poder nessa idade ainda, sabe de quem eu estou falando. O poder lá de cima. É a besta que subiu do mar, lembra? Que se sentava no trono como Deus, querendo parecer Deus, lembra dela? Tinha todo o poder, mandava matar, fazia e acontecia. Pois é, foi preso. Por isso que ele fala desses personagens. Uma das mais longas sentenças dadas a qualquer dissidente no período pós-revolucionário. Foi nessa época que ele escreveu O Peregrino. Em 1672 foi libertado por meio de um indulto real e obteve licença para pregar, tornando-se um líder ativo entre as confissões cristãs dissidentes. No entanto, Bunyan voltou a ser aprisionado em 1677. Nos 6 meses que ficou encarcerado, ele deu forma final à sua obra maior, O Peregrino. Então parece que é conhecimento de causa, né? João 15, sobre o texto que lemos do livro, vamos conferenciar com essa passagem da Bíblia, João 15, verso 18 a 20. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, que não é o servo maior que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Isso é para nós não ficarmos tristes, irmão. O Filho de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, dono de tudo. Patrão chegou. Lembra da parábola? Mandou mensageiros para pregar o evangelho, mataram os profetas, mataram os mensageiros. O que o rei fez? Mandou seu próprio filho. Vamos matar o filho e ficar com a herança. É o que ele está dizendo aqui. O dono de tudo chegou na feira, o Todo-Poderoso. Todo mundo tinha que ajoelhar, não era? Igual os Zafenate Paneia. Quando os Zafenate Paneia passavam, quem que era? O Salvador do mundo, o José, a ordem do faraó. Quando você passava, rapaz, todo mundo ajoelha, senão, todo mundo ajoelhava. Até a família dele, quando chegou, teve que ajoelhar, para cumprir que os molhos se ajoelhavam diante dele, lembra? O velho ajoelhou. Sei lá, se estava numa cama, não sei, teve que ajoelhar, que é a ordem do faraó. Jesus chegou na feira, todo mundo tinha que ajoelhar. O Senhor chegou. Mas o que eles fizeram? O mataram, para ficar com a herança.
Lembra dessa palavra, irmãos? Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vós. Nós não vamos ser bem vistos na feira, irmão. A gente não compra nada. Você vai na feira e não compra nada, irmão. O pessoal vai ficar brabo. Aí o cego vai dar a sentença. Vejo que esses homens são um malfeitor. Se não fosse tão trágico, seria cômico. Mas é algo trágico demais. Se eu fosse dado a oportunidade para todos vocês, como já foi dado aqui nessa tribuna, nesse púlpito, para muitos falarem da sua própria vida, o que Deus fez, né, irmã Inês? Né, irmãos? Quantos testemunhos? Eu já chorei de ouvir testemunho, irmãos. Às vezes eu disse, você acha que eu não sou crente de coisa nenhuma. Ouvir um testemunho desse, é coisa de fazer a gente chorar, irmão. A Rita, esses dias, deu um testemunho, que coisa tremenda. Ela vai ter que voltar aqui e dar o testemunho. Acho que nem todos ouviram. Que coisa. Mas o que Deus fez na vida dela está fazendo. O que Deus fez na nossa vida e continua fazendo, irmão. Passa na feira de largo e deixa esse negócio para lá. Se o negócio estiver perto do carro, nem compra o carro. Vamos comprar carro usado então, né? Pelo menos não tem, né? Estou falando em forma de parábola, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Leva o carro, mas com o carro vai outra coisa, né? Eu me lembro quando eu comprei uma moto, o meu primo, que coitado, hoje está doente, ele não sabia que eu tinha aceitado Jesus, né? Daí eu comprei uma outra moto. E falei, agora, primo, agora é pegar todas as menininhas. Agora é hora de pegar as menininhas, primo. Falava assim para mim, agora aceitei Jesus. Eu falei, ih! Ele fez assim. Ih! Que maravilha, irmão, agora aceitei Jesus. Aquilo é só uma condução. É um ferro velho que vai juntar ferrugem, que bate no poste. Você vê quanta moto bateu no poste aí. E o condutor vai pro além. Sem Jesus e sem nada. É um monte de ferro que não serve para nada. Agora aceitei Jesus. Esse dia eu fui visitar ele. Coitado, ele está doente, bem doente. E oramos por ele. Agora está indo na igreja, porque a esposa dele é crente. Ele não aceitou ainda. Mas está indo, está orando. E eu e minha irmã fomos lá visitar ele. Ele é soldado do bombeiro, corpo de bombeiro. Mas ele era jovem ainda, forte, viçoso, mulherengo. Aí fez assim, põe a mão na cabeça. O i dele foi a minha glória, irmão. O i dele foi a minha escapatória e tem sido a nossa. Vamos escapar desse mundo, irmão. Esse mundo fraudulento, enganoso, né? A propaganda dele é para laçar, para matar, para destruir. 1 João é o encerrar, né? Já deu 9 horas, é o nosso encerrar. Nós encerramos com essa expressão que começamos, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jovens irmãos, sabemos que devemos nos associar com aqueles domésticos da fé. Aqueles que comungam a mesma fé, que servem ao mesmo Deus, que têm a mesma linguagem. Né? Vamos fazer isso, jovens. Pondere isso. Porque tudo que há no mundo, né? Tudo que há no mundo, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a expressão.